Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Evolução Condominial. Meu nome é Fernando Nery, eu sou síndico profissional. Estou aqui com meu amigo e host desse podcast, Nil Evangelista. Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast. Nós estamos aqui hoje com dois convidados mais do que especiais, diretamente de Balneário Camboriú, a nível Brasil, Letícia Duarte e Jonatas Duarte. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. E aí, para começar, gostaríamos de entender um pouco mais da história de vocês no seu segmento, no nosso segmento condominial, e contar um pouco mais, né, da vida de vocês aí. Sejam bem-vindos. Muito obrigada, é um prazer poder estar aqui com vocês. Bom, eu comecei no mercado condominial já fazem 15 anos. Comecei aqui em Minas Gerais, em Sete Lagoas. Comecei trabalhando em administradora de condomínios, trabalhei em shopping center, até que a doutora Hilária, de uma administradora em Sete Lagoas, me apresentou a sindicatura profissional e foi quando eu comecei a trabalhar em Belo Horizonte. E fiquei um tempo ali, entre BH e Sete Lagoas. Conheci Balneário Camboriú, meus pais conheceram primeiro e falaram, lá tem um mundo de prédios, então sem trabalho você não fica. E aí eu fui para lá para poder passar férias e acabei ficando. Conheci uma administradora que me contratou, me deu 30 dias para trabalhar. E aí depois de um ano em Balneário Camboriú, eu fui fazer um treinamento de oratória, liderança e marketing. Já estava trabalhando, já estava começando a me lançar como síndica lá. E o Jonatas era meu professor no curso de oratória. Saí de lá casada. Vai contar pra eles, tu ficar me entregando bilhetinho e tal. Essa aí é a história que ele conta. Né? Sempre assim, né? Mas foi no curso. A ideia do curso, na verdade, como tinha um ano que eu estava na cidade, e foi quando eu entreguei o plano de negócios para a empresa poder fazer a parte de síndico preposto. Naquela época era a ideia que eu tinha, né? Uhum. Eu precisava conhecer pessoas, precisava ser conhecida. Então, falei, vou fazer um curso, que aí eu conheço empresários, era um curso bem conhecido, bem renomado. Então, era a forma de eu estar fazendo network. E acabou que lá a gente se aproximou, com 7 meses nos casamos. Olha que legal. E a pandemia depois fez com que a gente viesse totalmente para o digital. Mas eu vou deixar ele explicar como é que foi essa logística. Você é de Balneário, Jonatas? Você é nativo Balneário? Legal essa pergunta. Eu sempre digo que eu sou nascido em Mogi Mirim, em São Paulo. Foi difícil falar isso agora, que eu estava dando treinamento em São Paulo, né? Para dizer, não sou daqui, eu sou daqui. Né? Eu sou daqui, né? Não me sinto de lá, né? Fui sair de São Paulo com 8 anos, fui morar em Balneário Camboriú e sou criado lá. O que eu conheço de vida é dentro de Balneário Camboriú. O seu sotaque, inclusive, ele é mais do sul do que de Paulista em si, né? Pois é, não sei te dizer. Mistura, né? Tem hora que um pouquinho mais de um, pouquinho do outro. Né? Toda a experiência de comunicação toda vem de lá. Mas tem muita gente que diz que o sotaque é um pouco diferente, assim. Então, não sou muito peixeiro, né, Nico? Como é que é o pessoal de lá, não? Os manezinhos da ilha, Nico. É igual a gente aqui em Juiz de Fora, né? Juiz de Fora é um pouquinho em Minas, mas é muito perto do Rio. Então um pouquinho Rio, um pouquinho Minas. Então o sotaque nosso também eu não é igual. Eu acho que o sotaque aqui é mais pro Rio do que pra Minas. Sul de Minas, região da Grande BH, é mais mineiro esse sotaque. Aqui já tá a 60 quilômetros de divisa do Rio de Janeiro, puxa um pouco pro carioca. Já é bem carioca o sotaque. Então a gente tá igual você. Um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Show de bola. E aí, na pandemia... Um pouco antes da pandemia, ali naquele ano, foi 2020, né? Sim, 19 para 20. Foi quando a gente falou, eu já estava com condomínios, já atuava na área, nós nos casamos com 7 meses, então foi um processo rápido. 7 meses de relacionamento. Crente casa rápido, né? Crente não namora, né? Conheceu, tá tudo certo. Então vamos casar, vamos juntar. Tá junta as trouxas. Não, tem que casar direitinho, no civil, casamento na praia. Perfeito. Meu pai fez meu casamento, meu pai é pastor, ele casou as 3 filhas, casou igualzinho as 3. Tem noção, cara, sair lá de Balneário Camboriú em Minas Gerais pra ir pedir ela em casamento. Pegou chão, né? Pois é. Você falou da pandemia, né, que foi nessa época, e a pandemia, você acabou de falar que fez uma ponte ali, né, para a digital, né? Sim. Foi um divisor de águas, né, a pandemia, na vida de todo mundo, né, principalmente na vida de vocês, né, conforme você falou. De que forma que isso agregou para você? Esse divisor de águas da pandemia levou
o seu trabalho para a mídia digital, assim como os demais também, né? A nossa ideia inicial já era trabalhar, como o Jonathan já trabalhava com treinamentos, eu sentia muita falta desse assunto comportamental no meio condominial. Então, a nossa ideia era trazer esse assunto de habilidades para os condomínios. Sim. A gente chegou a fazer 2 eventos, e o segundo evento, tipo, foi no... né? Presencial, foi no sábado, na terça-feira tudo fechou. Nossa. Então, meio que assim, a ideia foi estava repentino. A gente chegou a mudar de local ainda, porque, tipo, o local que nós tínhamos, a princípio, pensado, ele era um local totalmente fechado. E como tava aquele negócio lá, tem que fechar tudo, tava se espalhando, é pandemia. legal estar em lugares mais abertos, arejados. Aí nós fomos na praia fazer a gente fez tipo num beach, um beach club, assim, beach né? club, assim, que era totalmente aberto, foi um Legal. café da manhã com síndicos. E aí, como na terça tudo fechou, é aquela coisa, ó, se você quer continuar, né? O mercado meio que falou pra mim, né? Pra gente, né? Se você quer continuar com treinamentos, em contato com síndicos, no presencial, esse ano não vai rolar. Tem que se reinventar, né? Foi aí que a gente foi começando a entender o que era o digital. E aí, pensando no que ele nos agregou, ele trouxe aquilo que a gente pensava que ia agir ali territorialmente, ele fez com que a gente expandisse. Escalonasse a nível Brasil. Escalonasse a nível Brasil. Até porque a empresa que eu tinha uma sociedade, era uma empresa de treinamentos para empresários, que ainda hoje ela atua na região ali de Santa Catarina, bem forte, só que são treinamentos presenciais. E quando começou a fechar tudo, então imagina, toda a minha renda que vinha de eventos presenciais... Nossa. De um dia chegou e falou, cara, tu não pode. Eu tava com uma turma lá, sei lá, não me recordo, uns 20 empresários numa sala. A gente falou, poxa, não dá. Vamos ter que paralisar o curso. Voltar depois que normalizar. E aí, nesse quesito, eu já estava estudando algumas coisas de digitais para começar a ter presença digital. E aí a Letícia chegou para mim e falou assim, olha, não tem nada no mercado hoje que fala sobre comportamento para o síndico. Eu falei, então vamos tentar entender, só que tem um problema, né? Eu sei falar sobre comportamento para empresários, mas e o comportamento do síndico, né? Especificamente do síndico, não tem como. Trouxe essa... E aí nós fizemos nosso primeiro curso de oratória para síndicos. De comunicação. Na época, certo? E aí eu trazia toda a parte técnica de uma oratória, que seja amplo para todo tipo de pessoa, e ela vinha com toda a aplicabilidade daquilo, na prática daquilo na vida do síndico. Sim. E aí surgiu a nossa primeira turma. Adivinha quantos alunos tinha na época? Na primeira turma. Você acha que 10 é bom? 10. Vai começar, né? Tinha 4 alunos pagantes. 4 alunos pagantes, aí para não ficar aquela sala online ali com 6 pessoas, né? Eu e Letícia, mais 4 pessoas, a gente pegou e deu umas inscrições para algumas pessoas. Você falou, vem fazer curso com a gente, tá? Que tava acompanhando amigos, assim, ali. Aí conseguimos inclusive, ter 6, uma das alunas que estavam nessa sala, ela é do Rio, ela chama Vanessa Lins, atua aqui no Rio de Janeiro. E ela é nossa aluna até hoje. Ela já fez todos os nossos cursos. E toda essa mudança foi muito rápido também na vida. Totalmente rápido. Porque como paralisou lá, eu tinha acabado de encerrar minha sociedade com a empresa que eu trabalhava como pré-posta. Estava começando a minha carreira sozinha em Balneário Camboriú. Então, estava tudo novo. Tinha que conquistar novos condomínios. Estava expandindo ali, começando no digital. E os treinamentos presenciais, que até então era a nossa renda principal, né, do casamento, não tinha. Então a gente teve que se reinventar. E o pior, né? Nossa renda principal era os treinamentos. Presenciais. E os teus trabalhos de síndico tava começando ainda. Porque eu tinha acabado de encerrar o meu contrato que eu tinha com a outra empresa, né? E pra gente, assim, Letícia, enquanto síndico profissional, né? A gente é colega de profissão, é muito importante esse trabalho mental. Eu me lembro quando você teve de fora a primeira vez, foi um divisor de águas na minha carreira, os dois, né? As palestras que vocês deram, inclusive também à época o Nil e o Maurício também, que trouxeram, ainda não era a escola do síndico, né? Era a Andréia, o Nil, a Andréia e o oratória, né? Oratória e também, eu lembro a parte de desenvolvimento emocional e tal. Exatamente. E esse podcast, né? Uma das ideias surgiu
né, naquele evento, que depois eu e o Nil conversamos e tudo mais, e para a gente poder desenvolver e tentar também ajudar, de alguma forma, levar para os síndicos essa informação. E nós trazemos diversos convidados, e porque o síndico, né, se você for ver, cara, ele é muito marretado. Né? Ele é o tempo inteiro marretado. Sim. A Letícia deve saber bem, né? Exatamente. Então, assim, ele também sabe, que ele fala que então, pior que ser síndico é ser esposa de síndico. Minha esposa também já se pegar mais o condomínio, ela vai largar de mim. Cara, para e pensa, pô, a gente não ganha dinheiro, a gente não ganha, só escuta a reclamação de todos os condomínios e a reclamação do próprio síndico também. Exatamente. E no caso, ai de nós falar alguma coisa, hein? Exatamente. Mas com certeza você é um grande psicólogo na vida dela também. O pai dela é psicólogo. Então, ajuda também, né? Pois é. E aí, assim, é muito importante. Realmente o mercado era carente disso, né? E hoje ainda é. São poucas pessoas. Verdade. A gente vê muita coisa técnica. Muita coisa tem na área do direito, né? Principalmente na área de direito. Pouca coisa na área de manutenção predial. Pouca coisa na área de desenvolvimento mental. Tá muito no dia a dia do síndico, né, inclusive. E o síndico, ele tem que ser um pouco de psicólogo, um pouco de advogado, um pouco de administrador, um pouco de bombeiro, um pouco da parte técnica. E eu acho muito importante isso. Inclusive, a gente estava até conversando agora, né, Letícia, aqui, antes da gente iniciar, você comentou comigo de um aplicativo, parece que vocês estão, né, lançaram no mercado agora, que achei fantástico. Vocês podiam contar um pouquinho mais pra gente, pros novos síndicos que estão assistindo, pra gente, que já é síndico há mais tempo também, como que isso pode auxiliar no nosso trabalho, nessa fluidez do dia a dia, das manutenções, dos problemas que vão surgindo? Bacana. Essa questão da inteligência emocional é algo essencial. Uma coisa que você falou que é bem verdade. O mercado meio que trouxe essa aparência de que o síndico é só técnico, é só saber do direito, convenção, regimento interno e cuidar da manutenção ali, mas essa não é a realidade do dia a dia. Isso faz parte, mas o síndico ele tem todo um trabalho gerencial e quando você pensa nos pilares da gestão pessoas, processos, tecnologia e resultado. Ou seja, as pessoas estão ali e sem o pilar pessoas não funciona. E o nosso dia a dia é lidar com pessoas. E acaba que é isso, se eu te perguntar o que suga mais o seu tempo no dia a dia... São pessoas, não é? São pessoas. Você tem que, às vezes, manobrar situações. Porque é o que eu falo, o técnico vai ser resolvido, tá vazando ali. Vai chegar um bombeiro que vai conseguir arrumar aquilo. Mas as pessoas que circundam aquilo ali, não tô podendo atender na minha sala agora, tive que desmarcar um paciente. Aí aquilo que gera um escalonamento, né? Que você tem que ter uma gestãozinha de crise e estresse ali. Uma pressão, gerenciar conflito. Das emoções naquele momento, das exigências. Exato. O Nil é a mesma coisa. Todo o seu trabalho está em entregar, treinar pessoas para entregar um bom serviço. É de pessoas para pessoas. Mas o seu problema não está de fato ali na limpeza, está na pessoa. Exatamente. É o fator principal. Exatamente. E quando a gente fala de pessoa, a gente está falando de um ser humano que tem sentimentos, pensamentos, desejos, tem seus problemas, tem suas expectativas, seus desgastes. E a gente que está ali à frente como líder é quem gerencia tudo isso. Então, acaba quando você fala a gente é muito marretado, é porque a gente está em total evidência. E nós somos os responsáveis por gerenciar tudo isso que está acontecendo. Eu falo que o condomínio é um organismo vivo. Então, toda hora tem uma coisa acontecendo e quem toma a decisão é o síndico. Sim. E aí, se o síndico ele não está mentalmente forte, ou se ele não tem habilidades básicas como de organização, ele se perde. Ontem a gente estava dando treinamento agora em São Paulo e a gente estava falando sobre isso, por experiência própria. Quando eu tenho muita coisa para poder fazer num dia, eu já acordo, querendo ou não, com uma ansiedade e eu tenho que parar e me organizar. Seja escrever num checklist para eu poder ter controle, porque senão a cabeça o tempo todo fica falando, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, aí você está fazendo uma coisa, lembra da outra. E legal você estar falando isso, porque a gente vê vocês assim, né, lá no Instagram, nos palestras, eventos, acha que é uma coisa, com eles isso não acontece. E acontece, né? É legal você trazer pra gente essa humanização da Letícia Duarte, do Jonatas Duarte. A vivência na prática. Na prática, né? Você também acorda ansiosa, com um monte de coisa pra fazer, assim como eu, assim como vários síndicos que estão nos assistindo. A gente estava falando sobre isso, que assim, as pessoas usam muito, se comparam muito no Instagram. Mas o Instagram é só recortes, né? Então, a gente tem que aprender a não comparar o nosso bastidor com o palco que é mostrado ali. Até porque você não vai mostrar coisa ruim no Instagram. Não, né? então,
As pessoas têm que ter essa noção. E eu falo, tipo assim, gente, tem hora que eu tô 100% trabalhando focada, eu não vou parar pra fazer um stories. Eu tô ali focada no essa dificuldade. Eu vou dizer. Eu tenho essa dificuldade, depois eu falo, por que eu não fiz um story disso? Por que eu não postei ele, isso? Vou dizer. Se eu perdesse dele, minha vida era um reality show. Cara, Cara, imagina que massa. Mas vai dizer que não ia ser legal. Ia ser legal. Eu falo pra ela, poxa, não, aconteceu um problema lá no vazamento de água, é um problema grave? Não, não é um problema grave. Mas Documento. tu pega o Instagram e fala, gente, meu Deus, olha só, tem um vazamento, o que será que tá acontecendo e tal e coisa. E vai até lá, chega lá e resolve, nossa, graças a Deus, não era uma coisa grave, uma coisa simples. Porque as pessoas iam interagir muito mais. Só que valorizar o momento. Por mim, ela fazia fazia esse storytelling maravilhoso, essas coisas. Só que a Letícia, ela tem excelência em tudo que ela faz. Isso é uma qualidade que eu posso falar da Letícia Duarte, assim, nem vou falar da minha esposa, né? Falar da minha sócia. Que ela bota uma qualidade, assim, de um nível absurdo. E ela veste muito a camisa daquelas pessoas que estão junto com ela. Seja o síndico, quando são os nossos alunos, seja os síndicos, quando eles são lá dentro do Sindigest, utilizando, e seja também para os trabalhos dela como síndica. Então, deu um problema, cara, eu já olho na cara dela, eu já vejo que alguma coisa muito séria está acontecendo. Sim. O que deu problema, meu bem? Ela falou assim, aconteceu alguma coisa deu problema aí, algum condomínio aí, né? Ela já vira pra mim e fala, peraí, irmão. Seriedade. Tô resolvendo aqui. Poxa, já vai lá, e aí, faz, o foco dela é a solução. E o nosso semblante foco naquele momento é resolver o problema. Eu também. Não quero ficar mostrando ali, sabe? Exato, não é exatamente. audiência. Não é. Eu quero resolver pro meu cliente, seja aluno, mostrar, seja condomínio. tem que alinhar, tem que parear essa situação, né? Você tem que resolver o problema e mostrar também. Porque senão as pessoas pensam que você não tá fazendo nada. É um trabalho. Mas são duas questões, né, Nil? A questão dela como influencer, por exemplo. A questão dela como influencer ficar... Poxa, deu um problema agora. De vez de eu ir lá e resolver ficar fazendo stories, cara, não cabe. Sim, não verdade. cabe. E não combina comigo. Não combina. Nem comigo. Agora, sobre isso aí, ela é muito boa. Ela faz, mas ela vai catalogando tudo que está sendo feito, até porque o Sindigest já tem todo o sistema ali que vai catalogando tudo. Maravilha. Porque, cara, os condôminos são isso aí, né, Ney? Vive falando, porque, poxa, se tu não... Tu não tem que apenas ser bom, tu tem que mostrar que você é bom. E hoje a gente tá numa era que tem que mostrar as coisas. Tem A que internet mostrar. Porque até quem não é bom, mostra e parece que é bom. Tem gente que não tem dinheiro, tá dando curso pra ganhar dinheiro. E ganha dinheiro depois. Exatamente. Porque ele teve a ousadia de... Exatamente. Mas fala para nós um pouco mais do Sindigest, conforme Isso. Aí, pensando nessa questão, dessa questão emocional do síndico se organizar, eu sempre tive essa necessidade de conseguir organizar esse volume de demandas, que é um volume muito grande, de problemas, de manutenção preventiva, de tudo. Então, eu usava antigamente um sistema que é comum no mercado de gestão de projetos, que era o que eu mais se assemelhava possível para poder conseguir organizar o meu volume de demandas. Sim. Só que ele não era um sistema pensado no síndico, ele era um sistema de gestão de projetos. E quando a gente ia para o mercado, a gente via vários sistemas que eram criados para a gestão do condomínio, reserva de espaço, pererê, mas não era o que o síndico precisava para organizar a rotina dele. Então a gente, junto com um sócio, que é o Vinícius, que está lá em Caxias, ele não é de Caxias, ele é de Canoas, mas do Rio Grande do Sul, a gente juntos, com a expertise dele de desenvolver as nossas ideias daquilo que é necessário para o síndico, desenvolvemos o Sindigest hoje. E aí o Sindigest, ele tem tudo aquilo que o síndico precisa para ter dados para fazer gestão, que é o principal de tudo, e conseguir organizar o dia a dia dele. Então, por exemplo, todas as demandas que acontecem no condomínio de forma corretiva, um portão que estraga, uma lâmpada que queima, uma fechadura que para de funcionar, um interfone, tudo isso entra como chamado dentro do sistema. E aí você consegue controlar quantos chamados tem em aberto, quanto tempo você demora para atender um chamado. Se você tem pessoas na sua equipe que você delega, você sabe a quantos chamados, por exemplo, na minha equipe eu tenho a Lidiane, a Alícia e o Júnior. Quantos chamados que está pendente para a Alícia resolver essa semana? Opa, tem chamado que desde semana passada não foi resolvido, deixa eu sentar com ela e ver o que aconteceu.
eu consigo ver quais são as manutenções preventivas a vencer em qualquer prazo que eu buscar lá. Isso me faz montar uma agenda de trabalho. Eu consigo trabalhar preventivamente se eu tenho, mês que vem, quatro condomínios com extintores para vencer, esse mês eu já começo a trabalhar esses orçamentos para poder fechar os 4. Inclusive, lá nós temos uma aba só de orçamentos. Inclusive, foi uma das últimas atualizações. Para que ficasse muito mais fluido os orçamentos, a gente criou uma aba, um módulo só de orçamentos. Então, ali eu consigo ver orçamentos que foram feitos, está aguardando aprovação em assembleia, orçamentos que estão em andamento, orçamentos que estão aguardando uma aprovação. E aí eu consigo delegar. Então, eu tenho lá um determinado orçamento que é o júnior quem tem que fazer. Ele vai fazendo eu passo para ele a demanda. Preciso de um orçamento para fazer a gente está com uma demanda lá agora de fazer uma grade para um acesso de uma lixeira. Para ser para ele as informações, eu preciso da grade, preciso da fechadura, vou precisar de uma mola, porque eu não quero que essa grade depois, esse portão fique aberto, então eu quero que ela feche sozinha. Passei as instruções, alguns fornecedores que eu sei que fazem esse serviço, ele pode buscar outros fornecedores também. Fica ali os campos dos fornecedores, à medida que ele vai recebendo o orçamento, ele vai alimentando, eu faço parte desse chamado, consigo receber notificação no celular, informações de quando acrescentou uma informação nova. Fechou ali, tem 3, 4 orçamentos, fechou todos os orçamentos, ele encaminha ali para aprovação da Letícia. Chega para mim um post no celular, o orçamento tal já está pronto para você analisar e aprovar. E aí eu consigo entrar lá, aprovo, eu consigo marcar se aquilo ali tem que assinar um contrato, porque se tem que assinar um contrato, ele já sabe que a próxima demanda de contrato é ele quem vai dar sequência. Por ali eu consigo ver gráficos de quais são as demandas que eu mais tenho atendimento, tanto no condomínio individual quanto a minha carteira. Tipo, se naquele condomínio eu estou tendo muito problema de elevador, e eu consigo ver lá. Nesse mês foi, sei lá, 30% de chamados foi elevador. Opa, é um sinal de alerta. Interessante. E tem uma outra questão que, para mim, faz total sentido, principalmente para quem atende muitos condomínios. A gente sabe que tem condomínios que são tóxicos, realmente. Que você trabalha muito, entrega muito, atende muito e não recebe da mesma forma. Que é quando você começa a analisar quais clientes vale a pena você permanecer ou não para fazer a manutenção da sua carteira. E o que o Sindigest faz? Ele te dá um gráfico do volume de demandas de cada condomínio. E aí você consegue puxar tanto individualmente quanto no geral. Você consegue ver. Destinando para cada condomínio do seu tempo. Tu olha uma tela de computador e sabe tudo que está acontecendo. Você tem um dashboard direto. Você consegue ver tantos chamados em aberto, tantos a vencer, tantas manutenções preventivas, a pólice de seguro, as assembleias que estão para acontecer, porque o mandato está vencendo, tudo numa página inicial, chamados que foram abertos pelo condômino, porque o condômino pode ler um QR Code e abrir um chamado direto no sistema, não pelo WhatsApp. E eu consigo ver ali o chamado que o condômino abriu, e eu consigo ter clareza, olha, chegou numa assembleia, eu consigo mostrar quantos chamados eu atendi, quantas manutenções eu fiz para aquele condomínio específico no prazo de 1 ano. E ainda consigo ver, olha, esse condomínio aqui que eu recebo X me sugou tanto, porque olha a quantidade de demandas que eu tive para esse outro aqui não teve a mesma demanda. Então você começa a analisar, tipo, condomínios, qual que te dá mais trabalho? É o condomínio mais novo ou o condomínio mais velho? É o condomínio de implantação ou é um condomínio mais antigo? Você consegue ter dados para fazer a gestão de fato. E você delega tudo ali no sistema para a equipe e acompanha esse sistema com a equipe. Exato. E a gente, para encerrar, para vocês entenderem todo o contexto, a comunicação foi sempre um dos pilares que eu sempre bati na tecla. Essa questão de mostrar é mais necessário do que nunca. Até porque o condomínio, as pessoas, elas não se interessam tanto pela área comum, a não ser que aquilo de alguma forma atrapalhe ela. Fora isso, ela está interessada na unidade dela. Ponto, acabou. O aplicativo te auxilia até na prestação de contas, né? Sim, porque tudo fica lá. Fica tudo lá. Todas as imagens, tem lá o checklist de vistoria que o zelador vai fazer, ou que o síndico vai fazer, que o preposto vai fazer. Tem lá fotos de antes, depois, eu tenho o checklist, tem uma coisa que está não conforme, automaticamente aquilo abre um chamado. E aí, hoje o Júnior foi lá no condomínio e fez a vistoria do Santi Michel. Ele acabou de fazer a vistoria, o meu aplicativo está vinculado ao WhatsApp e na hora eu tenho um gatilho lá que eu digo para o meu sistema, olha, quando finalizar esse chamado, eu quero que você envie o relatório dessa manutenção, dessa demanda, junto com esse texto para tal grupo do WhatsApp. E aí tem um texto padrão que eu consigo modificar algumas questões que o sistema, a cada chamado que fecha, modifica aquilo sozinho, né?
Então, o Juninho acabou de fazer a vistoria, 5 minutos depois está chegando no grupo do condômino, que aquele dia o Júnior teve lá, fez as vistorias, tem todas as fotos de onde ele vistoriou, tudo bonitinho. Eu acabei de fazer a manutenção da limpeza da caixa d'água. Chega para ele o relatório da limpeza da caixa d'água. Então, quero todo final de mês mostrar para o condomínio o que eu fiz. Chega dia 31, eu puxo um relatório dos chamados resolvidos dia 1º de março a 31 de março. O relatório sai para mim na hora, eu só encaminho o PDF nas mídias que eu quiser desenvolver. Como que a gente faz para poder assinar? É um site? Como é que a gente consegue ter acesso? Já vamos até dar um bônus aqui para quem tá assistindo. Exato. Aí, pode procurar no Instagram, Sindigest, tem lá Sindigest. Sindigest, com temudo. Com temudo. Isso. E ali vocês vão conseguir fazer 7 dias grátis de teste. Então, quem está assistindo, aproveita. 7 dias para testar ele na íntegra. Exatamente, aproveita a oportunidade. Não consegue testar a parte da vinculação com o WhatsApp, porque tem toda uma automação que tem que ser feita. Sim. Mas todo o restante, testar checklists, controles, o aplicativo, tudo está disponível, controle de obras, a gente consegue fazer um diário de obras. Diferente da quantidade, né? Vamos supor que a pessoa ela tem, sei lá, 15 condomínios. Pode testar a full time os 15 condomínios. Ela fica uma semana ali, vai fazer uma reunião com a nossa equipe vai explicar para ela como ela utilizar tudo, vai parametrizar com ela lá tudo junto, isso é um processo bem fácil de fazer. Fez tudo isso, teste durante 7 dias. Se a pessoa olhar para o nosso sistema, vai ter uma pessoa conversando com ela e falar, nossa, gostei muito, só que 7 dias foi pouco. Não tem problema. Ela conversa conosco, nós liberamos mais um prazo para ela e a equipe testarem um pouco mais, entenderem um pouco mais e tomar a decisão. Se vai fazer sentido, não vai fazer sentido. Sim. Vai fazer sentido. A gente não faz contratos. Primeiro ponto, não sai correndo contrato durante um ano. Obviamente, se ela realmente fechar, não, fechou. Nós vamos caminhar junto, aí vai ter um contrato. Mas se não, testa mais um mês ali para ver e... Em todos os nossos produtos, a gente tem a escola, tem o Sindigest, tem a Sindisupport, que é a equipe operacional para ajudar o síndico. Em todos eles, o que a gente preza é pela satisfação realmente dos alunos. Sim. E como eu sou síndica, eu sei a dificuldade que o síndico tem no dia a dia. Entende a dor de cada um. Né? Então, a gente tenta ao abraçar ele da melhor maneira possível para que realmente ele tenha qualidade de vida ali, que o nosso serviço esteja agregando para ele. Se não faz sentido, também não vai fazer sentido para mim te segurar comigo. Então, essa não é a nossa intenção. Todo o nosso trabalho, todas as nossas soluções que a gente foi desenvolvendo ao longo desses anos, foi realmente pensando como que a gente pode tornar a vida do síndico mais leve, mais fácil. Porque eu já tive nessa cadeira de estar louca, sabe? De não ter equipe, de estar perdida com informações. Síndicos, né, hoje em dia no Brasil. Sim. Porque o síndico é uma profissão que, para nossa região aqui, né, Nil, recentemente, vamos colocar da pandemia para cá, de uns 5, 6 anos para cá, que começou aqui em Juiz de Fora a chegar realmente de fato e as pessoas aceitarem o síndico profissional, que até então ainda tinha muito aquela visão do síndico, o senhorzinho aposentado, com muita boa vontade, ajudava o prédio, né? E acaba como o mercado, né, cada vez mais se encharcando de novos profissionais. Nas assembleias, eu gostaria de saber de você, assim, Letícia, o que você podia dar de dica para os novos síndicos, para quando forem se apresentar numa assembleia, o Jonathan também com toda a parte de oratória, você com a parte técnica, o que falar numa oratória, numa assembleia de condomínio, onde você está sendo avaliado, você e outros candidatos, né? Porque acaba virando uma microesfera política e acaba promessas fáceis de fazer e de falar lá na frente, acaba às vezes sobressaindo de um trabalho sério, né? De uma pessoa que quer mostrar um trabalho sério de uma pessoa que promete coisas fáceis. Que dica vocês dão para os novos síndicos em assembleias? Vamos lá. Quantos condomínios tem em Juiz de Fora? Vocês têm noção? 78 mil. 78. Em torno de 78 mil. Prédios, condomínios, né? De verticais. Verticais. Verticais e horizontais. Horizontais também? Então vamos lá. Olha quanta oportunidade que tem. É um mercado que está super em expansão. Tem espaço para todo mundo. E acho que a visão que nós temos que ter, todo síndico tem que ter, é criar um negócio sustentável. Certo? Uhum. E aí o síndico ele tem que entender que no momento que ele vai se apresentar em uma assembleia, ele tem que prometer, informar ali que ele vai fazer o que de fato ele vai cumprir até mesmo a longo prazo. Sim. Porque a partir do momento que você entra num condomínio hoje, você pode ficar lá 10, 15, 20 anos. Tem condomínios que você faz carreira lá dentro, né? Então, eu tô 14 anos. 14 anos.
Então, imagina, uma vida. E aí, não adianta você chegar numa assembleia e, por exemplo, prometer que eu vou estar aqui 24 horas por dia, eu vou visitar o condomínio todos os dias. Poxa, você tem uma vida e a partir do momento que a sua carteira crescer, você não vai ter disponibilidade para visitar o condomínio todos os dias. Só de pensar em horário comercial, vamos botar. Vou ficar aqui 2 períodos do horário comercial. Tá, mas tu tem 2 condomínios, peraí, tu já não fica mais um horário comercial. Matemática. Já fica meio. Ah, não, mas eu tenho 4, então peraí. Então tu já não fica mais, vou botar lá 8 horas por dia, tu já fica 2 horas. Ah, não, então eu tenho 10, então peraí. A conta não vai fechar. Não vai fechar e o negócio nunca vai escalonar. Sim. Porque assim não existiria o síndico profissional. Nunca vai Sem fechar. dúvida. E aí, um outro ponto. A pessoa que está do outro lado te contratando, te elegendo ali naquela assembleia, ela tem que entender que você é ser humano igual a ela. Não é um robô, não é uma máquina que está ali para atender todas as exigências dela. Não é um empregado também. Não é um empregado, não é um funcionário do condomínio. Que é uma mentalidade... De serviço? Prestador de serviço. É algo que, inclusive, é uma mentalidade que tem que mudar para muitos síndicos. Às vezes, por muitos caírem de paraquedas, assim, né? Vem do nada, aparece uma oportunidade, e eles trabalhavam antes no CLT, às vezes entra no mercado com visão de CLT. Acho que o conselheiro é o patrão, né? Acho que o conselheiro é o patrão. É mais atuante ali, tem mais as unidades, tem muitas procurações, acho que é o patrão dele. Mas pro cara que não tem uma postura de dono de negócio, e ele é apenas... sei lá, ele trabalhou junto com um síndico, esse síndico ensinava ele a fazer as coisas, ele decidiu abrir a empresa dele, aí no primeira assembleia que ele falou, não, vou ficar aqui em tempo integral. Cara, então beleza, né? Poxa, vou ficar em tempo integral. Então ok, vou votar em você e não no outro cara. Então beleza, assumiu ali. Então o cara não sabe como ser dono de negócio. Então ele depende unicamente que alguém instrui ele a fazer alguma coisa. Até porque muita coisa na rotina do síndico, às vezes, não é feita no condomínio. Você vai fazer uma análise de um balancete, você vai fazer uma negociação com uma conservadora. Quantas vezes eu já fui lá na sua sala, Nil, conversar sobre condomínio, sobre a rotina ela vai muito além do condomínio. Muito além do condomínio. E às vezes a mentalidade mais antiga, o cara tá batendo um prego ali, o síndico tem que estar em cima do cara batendo prego ali, olhando ali. Tá com o martelo certo. Uma coisa que o síndico entendesse também, mais do que o próprio profissional que tá fazendo aquilo ali, né? Você entende? O cara, né? E sem contar que, tipo assim, olha, quando você está ali no condomínio, você está praticando aquele relacionamento com as pessoas, atendendo, acompanhando alguma questão. Mas tem momentos que o síndico tem que parar para analisar. No escritório que ele vai fazer isso, na sala de casa que ele vai fazer isso. Não é necessariamente no condomínio. E aí, por isso que vem a importância da comunicação. Porque tem muito serviço do síndico que é feito no bastidor. E se o síndico não mostra o que ele está fazendo, para o morador, simplesmente não está sendo feito. Ele aqui, né? Então o síndico ele tem que se posicionar. Mas dentro da realidade. Não dá para fazer promessas do que não vai cumprir. E não é porque não vai cumprir porque não tem boa vontade, é porque de fato não é sustentável. Não funciona a longo prazo. Então tem que estar presente no condomínio? Tem, mas você não vai prometer que você vai estar lá todos os dias. Até porque não há essa necessidade específica. Também não dá para prometer que você vai atender o condomínio em toda emergência, você vai sair da sua casa para poder ir lá. Você não vai entregar isso. Não consegue. Até porque às vezes não adianta também, você não é o técnico para resolver aquilo, às vezes ele vai só desesperar mais um ou outro e não vai conseguir resolver nada, né? E a solução não vai ter. Estourou um cano. Eu não faço serviço hidráulico. Quem vai ir lá, quem tem que chegar primeiro que eu para resolver esse problema é o encanador, não sou eu. Teve um problema no elevador. Quem tem que chegar primeiro é a empresa do elevador, não sou eu. Porque é eles quem tem a expertise. Eu vou controlar, gerir para que tudo isso tenha um ótimo atendimento. Mas não é necessariamente a minha presença que vai impactar. Eu posso estar lá para garantir a qualidade em vários aspectos? Posso. Como eu também posso treinar o zelador para isso, a zeladora para isso, para garantir essa qualidade. Montar um time. Né? E tem gente que mesmo, às vezes, mesmo que o síndico saiba, eu já vi condomínios, eu votei nele porque ele é um cara que não faz tudo, e é um morador no condomínio, eu votei nele porque aí ele mesmo sabe, quando arrebentar um cano, ele tá ali, com coisa que ele vai lá de madrugada e fazer. Eu votei nele porque ele é advogado. Cara, ele tá exercendo a função de síndico, ele não tá exercendo a função de advogado ali. Até porque eu acho muito errado ele advogar pro condomínio que ele é síndico, né? Total interesse, interesse, né? Então eu acho que não é por aí também, né? Vou votar nele porque ele é psicólogo, ou porque ele é ou porque ele é advogado, ou porque ele sabe ele é bombeiro, ele faz tudo, né? Não é isso. E sem contar que ele fica isso totalmente não é atribuição exposto do síndico.
a cometer uma imperícia. O síndico está ali para fazer a gestão e o Código Civil fala que ele tem que zelar pela manutenção, não realizar a manutenção. E a gente se depara com vários síndicos que eles mesmos lavam a caixa d'água. É isso que é. Eles mesmos vão lá na agropecuária, compram um veneno e fazem a detetização. Não é esse o processo. Letícia, você como síndica, a experiência que você tem, e também como mentora, né, que você tem a sua mentoria, no caso vocês dois, a empresa de vocês. Sim, o que vocês entendem assim, de mais importante para o síndico hoje? Uma real necessidade, o que o síndico deve ter de primeiro momento assim, para poder assumir um condomínio, onde ele deve buscar recursos, estudar, ter um treinamento adequado, uma inovação que talvez ele possa pensar, né, também em trazer para algum condomínio. Qual seria essa diretriz principal aí para quem quer entrar no mercado e para quem já está também no mercado de trabalho hoje? O conhecimento ele é a base, né, vida? Não tem como fugir disso. Por mais que meio que caia de paraquedas na situação, não estava pensando em ser síndico, acabei assumindo aqui porque ninguém queria ser, vou cuidar do meu patrimônio. Ele tem que entender aonde ele está entrando. Né? A gente tem uma frase que a gente fala em vários cursos nossos. Você, sem ser um cardiologista, faria cirurgia no coração do seu filho? Todo mundo responde, não faria. Então, por que você, que não tem conhecimento para ser síndico, vai encarar isso sozinho? Até porque é uma responsabilidade civil criminalmente. Total. Criminal. Eu tenho uma frase que eu falo que cada decisão tomada é uma responsabilidade a ser suportada. E aí o síndico entra sem conhecimento na função e acha que ele pode permanecer ali sem conhecimento. E isso não vai se sustentar, como a gente falou. Então, buscar o conhecimento é essencial para ele saber não só o que fazer, mas o como fazer. Que aí entra o diferencial da prática, né? Exatamente. Nós estávamos fazendo um curso de oratória esses dias. Sim. E dentro dos síndicos, tinha mais de 100 síndicos lá. Mas não, eu acho que... Aproximadamente, eu acho que 98, presencial? Alguma coisa assim, presencial. Olha que legal. E nesse evento, nesse treinamento de oratória para síndico, havia entre os síndicos que estavam lá, havia um que era síndico morador. Já aparentava ter ali um pouco mais de 60 anos, 60, 70 anos ali, né? E aí, quando nós começamos a falar sobre o ganho do síndico, ele levantou a mão e ele falou que ele só é isento da taxa condominial. E aí, eu acho que ele perguntou, né? Se serviria alguma técnica lá para mim, que eu sou apenas isento da taxa condominial e tudo mais. E aí fizeram uma pergunta. E para você, acredita que isso vale a pena? Ele falou, não vale. Eu tô com o tempo livre. E para mim, já que eu tô com o tempo livre, sem nada para fazer, vale a pena estar só isento da taxa condominial. E aí alguém, não lembro se foi a Letícia ou quem foi que falou assim, tá. Uma aluna do lado dele. Foi uma aluna do lado dele, né? Que pegou e falou assim... mas se der um problema ali, você responde civil e criminalmente. Será que vale realmente a pena você ser isento da taxa condominial e dar algum problema e você ter que pagar um valor ali? Aí alguém disse lá de algum caso, que alguém cortou a árvore, que eu não me recordo. Acho que foi o síndico cortou a árvore de um condomínio, tomou um processo de 30 mil. Alguém falou isso, vale a pena para o senhor? Ele falou, olhando por esse lado, não vale a pena. As pessoas não sabem a responsabilidade que é ser síndico. Eles acreditam que é só tampar o buraco, né? Ele fica olhando o cara martelar um prego, eles acham que é isso, cara. A maioria das pessoas Muitos dos nossos alunos, temos mais de 3 mil alunos. Acho que a gente está mudando essa mentalidade, né? Vocês que vão muito em grandes centros. Imagina, a gente tem mais de 3 mil alunos na nossa escola Condoábio. Mais de 3 mil alunos. Condoábio? Condoábio, de habilidades. Exato. Condomínio e habilidades. E eu sempre faço pesquisa com eles, para entender o mercado, para entender um pouco deles e tudo mais. Aí a gente vê a quantidade de síndicos que chegam ali porque, cara, foi o último... De paraquedas. Não, foi a última pessoa a dar um passo para trás. Sabe aquela questão? Vamos eleger um síndico, né? Aí tem 4 pessoas, um do ladinho do outro. Aquele que quer ser síndico, dá um passo pra frente. Daí 3 dá um passo pra trás e o cara é eleito. Aí ele chega em casa e fala com a mulher, amor, fui eleito síndico lá embaixo. No começo, quando nós começamos a falar sobre síndico, eu lia desses formulários, o que te levou a ser síndico? Aí ele falava, porque eu tava no meu condomínio, tal, e eu caí de paraquedas do condomínio. Daí o outro, tal coisa aconteceu, eu caí de paraquedas da sindicatura. Aí o outro falava outra coisa, caí de paraquedas na sindicatura. Eu falei, gente, que termo é esse? Falei pra Letícia, que termo é esse, né? Caí de paraquedas na sindicatura. E aí ela foi me ensinar. Falou, Jonas, muitos síndicos,
eles são até um herói do condomínio, que é o cara que viu que alguma coisa está errada. Não sabe como fazer, mas vai no braço. Não, foi lá, resolveu, achou o erro, mostrou para várias pessoas, ó, aqui tá o erro, aqui tá o problema. Teve uma iniciativa, né? Teve uma iniciativa, juntou a galera, viram que realmente o síndico passado estava fazendo alguma coisa que não estava de acordo. Não estou falando de integridade, não tô falando às vezes por falta de conhecimento. Muitas das vezes. Sim, tá? Normal. A maioria dos erros é por isso. Exato, todo profissional está arriscado a isso, né? Que não tem conhecimento hábil. E aí, quando ele viu aquele erro, chegaram, mostraram, e aí surgiu a vaga de síndico, né? Ou por ter sido destituído o passado, ou por ele mesmo decidir não ficar mais lá. E aí, beleza. Agora, nós temos outro problema. Quem que vai ser síndico? Aí eles olham pro outro e falam assim, não, mas foi tu que achou todo o problema? Então por que tu não é síndico, então? Você que pegou as procurações? Não, eu vou ter mais procurações? Tu já tem as procurações tudo aí. Então por que você não é síndico? Eu caí de paraquedas, né? Poxa, então tá. Caí de paraquedas na sindicatura. Não era o objetivo dele, né? O objetivo dele era que as coisas fossem feitas de uma certa qualidade dentro do condomínio dele. Mas alguma coisa aconteceu, ele foi lá e acabou assumindo como síndico. E, no começo, com um pouco de expertise, ele consegue dar alguns passos. Só que vai chegar a um longo prazo, sem a base. Se ele não se aprimorar, não vai. Fica tudo muito na intuição. Na intuição, no amadorismo. E aí, uma hora a conta chega, né? Chega porque toma uma decisão errada. Exatamente. Ou toma uma decisão errada, ou não faz algo e depois fala, eu não sabia que tinha que fazer. Mas falar eu não sabia não vai livrar da penalidade, da consequência. Não vai. Então, assim, olha, chegou na sindicatura, foi eleito, decidiu estar ali, aceitou estar ali, entenda que a partir de agora você precisa começar uma jornada de busca de conhecimento, de atualização constante, porque lembra, nós falamos que condomínios são pessoas, então agora você tem que querer saber de pessoas, entender do condomínio como um todo, entender de manutenção, estar envolvido nesse universo, e mais do que isso, porque também tem um erro muito grande. Tem síndico que entra nessa bolha de condomínio e esquece do mundo lá fora, e acha que condomínio só precisa saber de condomínio. E não é isso, a gente lida com pessoas, então a gente está falando de comportamento humano. Sim. A gente está falando de gestão, então a gente está falando de, inclusive, estratégias, técnicas corporativas. Então o síndico ele também tem que estar disposto a inovar, pensar fora, falar assim, peraí, o que uma pessoa faz lá numa empresa, sei lá, de logística, que faz sentido eu implantar aqui. Eu ensino os meus alunos a chegar num condomínio e fazer uma matriz GUT para poder entender qual demanda resolver primeiro, e a matriz GUT, que é uma matriz de gravidade, urgência e tendência, ela veio da engenharia. Mas é algo essencial para que o síndico consiga ver, peraí, qual que vai ser o meu plano de gestão aqui dentro? Então, o síndico também não pode entrar na bolha do condomínio e querer permanecer ali. Ele tem que aprender, que é uma coisa que eu falo com os meus alunos. Você é síndico, mas você é um empresário no segmento condominial. Sim. Então, mantenha essa mentalidade de empreendedor, de empresário, de quem está construindo um negócio. Então, você precisa saber de gestão, você precisa saber de gestão de pessoas, tem que saber sobre otimizar custos, tem que ter curiosidade, tem que ter interesse. Às vezes eu paro e fico olhando o condomínio. Sim, ele vivendo organicamente, né? Os processos. Vamos supor, chega o entregador, o porteiro, como é que é a recepção do porteiro? Tem um condomínio que a gente eu tive uma ideia, ele tinha um funcionário, praticamente, porque ele tinha que tirar e pôr lixeira em 13 andares, sendo que o elevador não ia até a garagem, que era um condomínio muito antigo, então o cara tinha que subir com as 13 lixeiras até a portaria, para pôr todas no elevador, para depois apertar o elevador em cada andar para pôr lixeira, porque tinha um horário perdia muito do lixo. Tempo com isso, ele perdia muito tempo, depois ele tinha que recolher. Cara, eu fiquei olhando aqui, porque logo quando eu entrei, falei, cara, isso tá errado, cara. Tem um cara só pra isso. Ele praticamente só fazia isso, porque ele tirava o horário de porteiro na portaria, fazia isso, depois já dava quase a hora dele embora. Aí eu consegui estruturar um cantinho no corredor e começamos a usar, porque eles não gostavam de sacola de lixo, sabe? Tinha que tirar e lavar a lixeira todo dia. Aí nós então vamos fazer o seguinte, troca o saco de lixo todo dia, achamos um cantinho no corredor, colocamos ali, pronto, dispensamos o funcionário, abaixamos o valor do condomínio, acabou com essa estratégia. Simplesmente parar e pensar. Eu fui várias vezes, e às vezes a gente tá ali naquela simbiose, a gente não consegue enxergar. Às vezes, se eu for num condomínio seu, eu vou perceber uma situação que às vezes você no dia a dia não percebe, se você for no meu, você vai perceber isso também. E eu levei dias. Gente, vem esse homem carregando esse monte de saco, esse monte de plato de lixo. O que eu posso fazer para isso, meu Deus? Pega o elevador, a gente fica olhando, né? E é exatamente o que você falou. Pensar um pouco fora do que, vou pagar a conta, eu vou não sei o quê, eu vou conferir balancete. Eu me lembro uma frase que você disse, no outro que você vê aqui, às vezes no meio do seu dia para e vai tomar um café. Isso. Eu lembro direitinho de você falando que o síndico, ele precisa durante o dia, ele parar de tomar um café, ele estudar, ele se atualizar.
E desde então eu comecei a deixar. Alguns dias, obviamente, eu não consigo, né? Não vamos falar aqui que a gente tá falando a questão de bastidor e palco. Tem dia que é correria mesmo, tem assembleia à noite, às vezes o dia fica mais corrido. Assembleia, às vezes, em condomínios longe, você pega muito trânsito. Mas vários dias eu tento parar, como você falou, à tarde, tomar um café, sentar, ver um vídeo de um podcast de síndico, de alguma... Ver vocês mesmo falando de algumas situações, de se atualizar. Pensar fora da caixinha e ver situações fora da rotina do dia a dia. Perfeito. Sim. Eu vou dizer uma coisa que desde quando nós abrimos a nossa escola, né, a Condoábil, que eu começo a conversar com o síndico, algo que eu vejo assim que, cara, tem que prestar muita atenção se você está nesse núcleo ali, que é a coisa que a Letícia sabe que meu Deus, eu abomino, que é o grupo de cego guiando cego. Jesus amado. Tem uns grupos de síndico que tu vê que o cara ele já não tá conseguindo fazer uma coisa legal lá dentro do condomínio dele. Aí você vai lá e bota a tua dificuldade e ele quer te ensinar. Por quê? Porque ele acredita que aquele jeito é o jeito correto. Então, gente, sem por favor, base. se vocês estão vindo aí, vocês estão em um grupo onde tem 1000 síndicos lá, de tudo quanto é base, e você não sabe nem o nível que esse cara tá buscando de ensino para poder te dar pitaco da tua realização. Talvez você tenha 17 condomínios, tá fazendo um trabalho aí bacana, com 10 anos, tá faltando alguns ajustes. O cara com 2 condomínios começou ano passado, ele não vai sai fora dele, saber exatamente. Não vai. Ele pode ter o conhecimento técnico ali, mas a prática não tem. Então, uma dica que eu dou, que eu acredito que faz muito sentido, é você buscar grupos de pessoas que estão em outro nível. Que estão fazendo o negócio acontecer. Serão bem poucos, tá? Pode ficar tranquilo. Será um grupinho ali, bem singelo. Nós temos o grupo ali da formação de síndico, que a gente tem uma formação de síndico, né? Que eu vejo isso. Às vezes o cara entra na formação e aí alguém botou uma questão, ele já quer responder. Aí a nossa equipe chama ele de canto e fala, não, olha, tu entrou agora, vai lá ver as aulas, coloca em prática, daqui a alguns meses tu pode começar a ajudar outros colegas. Ah, mas disso eu sei que você sabe, mas busque falar daquilo que a gente ensina. Porque senão vai sair fora de uma linha de raciocínio. Cara. E aí nós temos o grupo da Condoábil, por exemplo, que são alunos mais graduados. Cara, ali é outro nível. Vocês têm o curso também para quem está iniciando do zero. Sim, e para quem já está no mercado há mais tempo. Exatamente. A formação e também o aprimoramento. É interessante isso também, que é para quem já está no mercado há mais tempo. Isso. Porque quando eu fiz vários cursos de formação lá atrás, a pessoa falava alguma coisa que pra mim aquela realidade, eu falei, gente, não é possível, existe isso mesmo no condomínio, será? E depois, quando você já tá lá na frente com muito tempo de caramba, o cara falou isso lá atrás mesmo, era verdade, acontece essa situação. E não, a questão também não é só, a gente tem quem tá começando, quem já tá ali no mercado né, que tá com a questão do conhecimento, mas vai chegar num determinado momento, que inclusive acredito, Fernando, que talvez em algum momento você sinta isso, tem alguns síndicos que a questão dele já não é mais a base de conhecimento. O que ele precisa agora é de especialização. Para poder organizar a empresa, para organizar o volume, para treinar, para delegar. A dor é outra. Conseguir fazer, né, conversar com os condôminos e não só ficar apagando incêndio. Isso, então a gente criou uma estrutura na escola que a gente consegue atender tanto o síndico que foi eleito ontem, quanto aquele síndico que já está no mercado há 6, 7, 10 anos e precisa estruturar o negócio dele. Fazer essa diferenciação. E aí... Tem uma aula nossa, que é aquela dos 30 dias. Os primeiros 30 dias para organizar a gestão. Porque ela quando eu ouvi ela a primeira vez que a Letícia teve essa ideia... Eu já vi, acho que essa que você entra no carro falando no telefone. Tem uma que essa é a oficina da prestação de contas. Que a gente ensina como prestar contas. A Letícia, a primeira vez que eu vi ela falando sobre isso, eu falei, nossa, Letícia, mas será que isso é um tema realmente relevante? E é absurdo a quantidade de... Eu acho que eu não te contei. Ela está entre as aulas mais curtidas e comentadas da nossa plataforma. Então, aproveitando a oportunidade, como é que o público que está nos assistindo consegue ter acesso a esses cursos, né, a mentoria? Aproveita e pode falar direto com eles para poder chamar, né? Poder participar. Se você ainda não me segue, né, te aconselho a seguir ali no @síndicos de coragem, ali você vai conseguir entender toda a minha rotina, como eu posso te auxiliar na sindicatura. E nós temos também o Instagram da nossa escola, que é escola_condoábil, que é a escola do síndico. E o que é o diferencial dela? Ela não é uma escola baseada em questões técnicas, é uma escola
totalmente visando a prática do dia a dia e não é um curso de início e fim. Ela é um programa de aprendizagem contínua. Então, se você tem uma dificuldade começou agora uma demanda de veículos elétricos em Juiz de Fora. Você vai lá na plataforma. Pois é, vai lá na plataforma e pesquisa veículos elétricos. Tem lá um engenheiro te entregando não uma informação aleatória, ele te entrega o passo a passo do que fazer a partir do momento que um condômino te manda uma mensagem e fala: vou comprar um veículo elétrico. Estou lá com uma dificuldade com relação ao inquilino. Tem lá uma aula de uma advogada te explicando toda a relação do condomínio com o inquilino. Só que a gente, como a gente falou, a gente entende o síndico por completo. Sim. Então eu sei, por exemplo, que o síndico tem uma alta carga emocional para poder lidar. Então eu fui lá, tem um psicólogo que dá aula sobre gestão das emoções, sobre como evitar a síndrome de burnout. A gente sabe que o síndico, muitas vezes ele começa a enriquecer, porque a sindicatura ela pode possibilitar ter uma renda financeira muito boa. Só que aí ele não tem essa especialização, esse conhecimento, essa mentalidade empresária. Então todo o dinheiro que vem, ele acha que tudo que ele recebe do condomínio é salário dele. Eu já vi assim, misturar notinha de condomínio, ele paga às vezes do bolso dele, ele mistura para fazer reembolso, não faz reembolso, paga coisa para condomínio, mistura tudo. Eu já vi assim. Uma confusão. Aí o que a gente fez? A gente trouxe um consultor em finanças para entregar uma aula, uma mentoria sobre controle pessoal das finanças. Então, eu via que tinha muitos síndicos que estavam com indisposição, acorda desanimado, às vezes nem dorme direito, né? A mente fica trabalhando. Trouxemos nutricionista para poder falar sobre isso. Então, a plataforma, ela fala de condomínios, mas ela fala de você como um síndico, como uma pessoa, como um profissional. Então, lá dentro a gente tem mais de 8 cursos de comunicação, de vendas, de organização, mais de 30 masterclass de vários temas, não só comigo, mas com outros especialistas do mercado. Então, quem entra, ele não precisa se preocupar com nenhum outro curso, porque ele tem tudo lá dentro. E a gente tem alunos que estão conosco, por exemplo, como a Vanessa que eu citei, o Fernandes de São Paulo, está com a gente desde o nosso primeiro curso, a Monaline, desde o primeiro curso. Os alunos, como é uma assinatura, a plataforma, eles vão renovando, porque além do que está lá, eles recebem aulas gravadas, aulas ao vivo que acontecem, que ficam gravadas. No mínimo uma vez por mês. Esse mês foi feito 3 aulas diferentes para eles. Esse mês então, nós tivemos tudo nesse Instagram, o nosso espectador pode pegar lá, entrar com... Esse mês nós tivemos aula Escola sobre... Condoábil também. Esse mês nós tivemos uma aula sobre método 3P, que eu passei para os síndicos como que eles podem se organizar, planejar, programar, priorizar as demandas do dia a dia dentro desse método 3Ps. Nós tivemos uma aula com o consultor de segurança de São Paulo, que é o Leandro, que os síndicos levaram os porteiros dele. Foi um workshop online, um dia à tarde. E aí o Jonatas falou sobre o comportamento do porteiro. Isso presencial no caso, né? Não, online. Os síndicos levaram os porteiros deles, cada porteiro acessou. Teve síndico que no salão de festas reuniu ali o grupo de porteiros, colocou na televisão. O Jonatas deu a primeira parte ensinando sobre o comportamento e o Leandro deu a segunda parte falando sobre essa conduta para receber visitantes, conduta para lidar com o morador, tanto para proteger a segurança do condomínio quanto para proteger a própria interessei integridade. Nisso aí. Aí, já vamos conversar. Já vamos conversar. Então, aí, ano passado, a gente fez com os zeladores. Aí eu dei a parte de rotina do zelador. Perfeito. E chamei um amigo, o Éder, que é do Rio Grande do Sul, que trabalha com manutenção de elevadores, para poder falar da manutenção, do cuidado que o zelador pode ter no momento que a manutenção está acontecendo, para auxiliar o síndico nisso. Então, a gente não treina só o síndico, a gente se preocupa com todo o ambiente que ele está envolvido. Então, a gente também promove treinamentos para a equipe dele. E aí, aproveitando, até para a gente já encerrar essa questão de capacitação, é uma briga muito grande que a gente tem no mercado, e acredito que aqui vocês também passam por isso, e é uma coisa que eu vejo que precisa ser bem disseminada. Mercadologicamente, a gente sabe que usa-se muito o termo síndico profissional. Mas eu bato muito na tecla, e preciso que você que está nos assistindo entenda que... Ouça com amor. Coloque amor nas minhas palavras. Se intitular como um síndico profissional por ter um certificado, não é nada. Com muito carinho eu digo isso, porque é um papel que está falando que você estudou e fez um curso de síndico profissional. Lembrando que na Condoábil vai ter acesso ali a mais de 30 certificados. Muito mais, né? Mais de 30 certificados, porque a gente entende que certificado realmente é algo que você possa
comprovar que você tem um agrega no currículo, né? Sim. Na apresentação. Só que a questão não adianta você ter um certificado e os seus resultados, a sua entrega no condomínio não for profissional. Bom, exatamente. Então, muito mais do que dizer que tem um certificado de síndico profissional, é você realmente entregar uma gestão profissional. E aí, os seus clientes vão tornar promotores da sua marca. São eles que vão te indicar. É melhor a indicação. Aqui no dia a dia, eles vão falar assim, aqui no dia a dia o Fernando, ele mostra que ele é profissional de fato, na forma como ele conversa, na forma como ele comunica, na forma como ele gerencia a manutenção. Então, o que tem que ser profissional não é o seu certificado, é o seu resultado. Sim. Eu falo isso como dona de escola. A gente entrega certificado, entrega certificado. Tem gente que é viciado só no certificado, né? Vai dar certificado. Tem uma palestra, negócio, vai ter certificado. Nem tem gente que vai na palestra ainda que é o certificado. Tem gente que vai em evento gratuito nosso. Vai ter certificado. Manda mensagem, tá aí o certificado. Eu falei, que certificado, meu querido? Mas na palestra... Não, por exemplo, dei lá a aula método 3P. Vai ter certificado? Eu falo, olha... Para que você quer mostrar para o seu cliente que você fez uma aula escrito método 3P? Aquilo ali sobre planejar, priorizar, programar, é para você aprender a fazer. Eu não estou preocupada em te entregar um papel. Na prática, não, eu estou preocupada em você pegar aquilo ali, absorver e aquilo se tornar um hábito na sua vida. Mas aí eu volto naquilo que o Jonathan falou, do cego guiando o outro cego. Sim. Porque o que acontece? O ego das pessoas, quando você começa ali, o síndico, você vai saber disso, às vezes ele tem períodos na carreira dele que ele dá uma arrancada. Ele começa ali 1, 2, de repente ele tá com 5. Às vezes, esse período agora, que se finda agora em março, né? Tem muita reunião, muita assembleia. Então, às vezes, de uma hora para outra, o cara de 2, 3, ele passa para 5, 7. Aí ele acha que ele é o cara. Síndrome do pequeno poder. Síndrome do pequeno poder. De Juiz de Fora. E aí esse cara começa a entrar nos grupos. Cara, eu tô fazendo uma especialização, né, na área condominial, no MBA. E assim, tá ficando insuportável. As pessoas interrompem toda hora o professor, quer mostrar que sabe mais, quer contar casos a mais. Cara, isso é ridículo. Assim, as pessoas não... O ego da pessoa cresce. Aí ela começa a tomar umas pancadas, ela começa a perder uns condomínios, ela começa, opa, não é bem assim, eu não sou tão cara, né? Até porque o síndico ele tem que entender do condomínio, que ele tá fazendo a gestão do investimento de famílias. Sim. O patrimônio das pessoas estão junto. Representante. Ou ele pode valorizar ou ele pode depreciar. Então a responsabilidade é enorme dentro do condomínio. Gigante. E o síndico ele tem que aprender a estar nessa posição de contínuo aprendizado. Sim. Isso aí. Essa questão do certificado é uma coisa que me corrói. Isso é ridículo. Quer me irritar é eu receber uma mensagem no Instagram assim, seu curso tem certificado? Aí eu falo. Entra no Instagram da Síndico de Coragem, manda mensagem lá. Letícia, tem certificado? Tem certificado? Eu até falo, o podcast, tem certificado? Eu falo assim, mandou vir pedir um certificado. Eu falo, tem certificado. A pessoa eu falo assim, mas o curso é assim, 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 assim. Ela fala, não, é porque eu vou ter assembleia amanhã e eu só precisaria de um certificado. Ai, gente. Agora a pergunta que me deu agora... Deixa eu te falar uma coisa, isso não acontece uma vez ou outra, não. Isso acontece sempre, toda semana. A pessoa só quer o certificado. Você já viu os cursos aí da área, o cara põe curso para atrair mais gente. A pessoa só quer o certificado. Então, eu sempre falo com eles, tem certificado? Tem, mas por mim você pode rasgar se você não aplicar o que eu te ensinei. Não adianta nada. Porque o que eu quero é que você pegue lá. Eu te entrego mais de 20 materiais complementares, checklists, manuais, modelos, tudo para você poder aprender com excelência, praticar com excelência o que você aprendeu. E aí você esquece esses 20 materiais complementares para só mostrar o certificado e a prática do dia a dia que comprova que você é profissional de fato. Aonde que vai isso? Exatamente. É aí que tem que estar o poder do negócio, não é num título. Título qualquer um tem. Perfeito. E aí me vem uma outra raiva. O síndico, Letícia, eu vou fazer curso pra você que eu quero crescer. Alguém com açúcar pra ela, por favor. Agora eu vou soltar tudo. É isso aí. A gente tem que levar isso pro mercado, tá certíssimo. Presta atenção. Eu também de vez em quando fico revoltado com situações. Letícia. Chocolate é uma boa. Letícia, quero crescer. Seu curso vai me ensinar a crescer? Eu falo, claro. Vem cá, você vai aprender a fazer a gestão direitinho. Você vai aprender, tem lá um curso chamado Mais Condomínio. Você vai aprender a conquistar mais condomínios. Vai fazer planejamento da sua empresa como um todo. Aí a pessoa chega pra gente com 2 condomínios. Que aí é uma outra coisa também que eu falo. A questão não é quantidade de condomínio, é qualidade. Você pode ter poucos condomínios e ser bem remunerado. 7 de 20. Isso. A questão é você ser bem remunerado com o que você tem. Aí a pessoa chega lá, aí ela cresce o olho, porque quer ter o mundo, a cidade inteira com ela. Aí ela sai de 2, vai pra 20. Aí eu mando mensagem pra ela e falo assim, fulano, tem muito tempo que você não participa das aulas, não te vejo mais assistindo o negócio. Não tenho tempo mais pra estudar. Mas peraí.
Você entrou, você quis aprender para crescer. Agora que chegou onde você estava, esquece. Adeus. Aí o pior é a mensagem que vem depois de alguns meses. Vou abandonar tudo. Porque o mercado já não é mais para mim. Aí. Não buscou aprimoramento. Por que o mercado não é pra mim? Porque o negócio não é ser, é permanecer. Foi pra guerra com a faquinha, os caras é manter. Tudo na vida, o mais difícil é manter. É o que eu falo, tipo assim, olha, ser eleito síndico, qualquer um em algum momento numa assembleia, num golpe de sorte, umas procuraçõezinhas ali, o cara consegue. Agora, permanecer no condomínio 14 anos... Ser reeleito, cara. É isso. Eu considero que realmente eu fiz um bom trabalho quando eu sou reeleito no condomínio. Claro. Poxa, legal. Quando você é eleito, sem precisar forçar a barra, sem precisar de correr atrás de procuração. É só mérito do quê? Do certificado que você apresentou? Não, do resultado que você gerou. Exatamente. Por isso que a questão não está no certificado, está no resultado que você gera. Essa é a minha briga no mercado, entendeu? Mas essa diferenciação que vocês fazem pro síndico iniciante, pro síndico que já tem uma quilometragem, é muito legal. Eu até então não tinha visto no mercado, tá? Eu sempre vejo formação de síndico, né? Curso de direito para síndico, direito aplicado à gestão condominial. Não tô errado, eles querem dinheiro, pô. Essa parte de diferenciar é muito diferente. Você que está começando não sabe o que é um AVCB, tem 3 condomínios, e quando você já tem 20, 25 condomínios, cara. Ó, como eu faço muitas pesquisas para entender nossos alunos, então eu sei o que está acontecendo com eles. Obviamente eu não sei individual, não sento aqui e falo, e aí, o que está acontecendo contigo? Mas eu vejo métricas, vejo números. E aí tinha uma pergunta lá, você já fez algum curso? Sim, já fiz curso de sítio profissional. Já fiz curso de vocês. Nunca fiz curso. Esse será o meu primeiro. Ok. Aí eu vejo essas métricas e eu sei a quantidade. Aí a Letícia chegava para mim e falava, Jonatas, lá dentro da Condoab tem muitos alunos que não sabem o básico. Eu olhava o relatório e estava lá. 90% fizeram curso de síndico. Falei, não, eles têm curso de síndico, tá aqui, ó. Não, mas fez aí ela falou assim, dias. não, mas eles não sabem o básico. Eu falei, não, então vamos entender o que está acontecendo. Acho que faz sentido nós lançarmos uma formação para quem está no início? Acredito que sim. Então, ok, aí que nós criamos a nossa formação. Porque nunca foi o nosso primeiro desejo de fazer uma formação de síndico. Já tinha um monte. E aí nós entendemos, porque a gente falou, o curso de um dia. E não era. Era o curso de 300 horas, de 3, 4 mil reais. Teoria e direito. Teoria. É aquele que te fala assim, ó, lê a convenção. Mas como é que você aplica aquilo real no dia a dia? Como é que eu falo com o condômino? É outra situação, né? É outra coisa. Você infringiu a cláusula tal da convenção. Você vai tomar cacetada o tempo inteiro. Aí fala assim, você tem que cuidar da manutenção. Mas como é que o cara organiza aquilo, entende, otimiza aquele negócio? Épocas do ano, chuva, limpar a calha. Cara, antes de eu ser síndico, eu não sabia, eu nunca tinha parado pra pensar a época do ano que chove, quando que para de chover, começar a observar, olha, vai começar a chover, você tem que limpar a cara ali mais ou menos na época ali, setembro, outubro, começar a chover, tem que fazer uma vistoria na cara, principalmente essa época, tal, né, eu não tinha, até pra você contratar um serviço, o cara vai te dar uma garantia, você faz um serviço de telhado em junho. Sim. Te dou garantia de um mês. Que bom. Não vai chover, a garantia dele não vai ser posta à prova. Sim. Então, quando o cara vem falar comigo que não dá garantia de telhado, meu amigo, sua garantia tem que ser até a próxima chuva. Tem esse negócio, porque todo mundo trabalha na época da seca. E aí ele vai te dar uma garantia de um mês, 2, a hora que chegar lá em dezembro, você já caiu nessa lábia quando era mais novo, né? Lá atrás. Agora você aprendeu. Tem alguém assistindo que não vai cair. Assistindo, onde lá atrás não erre também. Não cai nessa conversa. E aí você entende a importância de você aprender com quem entende na prática? Exato. Porque aí também tem um monte de gente que nunca contratou uma manutenção de telhado ensinando o síndico a ser síndico. Exato. Mas o cara não entende a prática, entendeu? Tem coisa que é vivência do campo de batalha ali que você vai conseguir entender. Peraí, isso aí é a manha, porque é desse jeito que na prática funciona. A teoria é muito linda, mas vai fazer real lá no dia a dia do condomínio. Como é que é? É igual uma faculdade, né? A faculdade tem a parte prática, né? E acaba que o curso de síndico ele não tem esse estágio, né? É simplesmente o curso teórico. Né? Exatamente. Nem vou comparar, né? O cara faz a faculdade de Direito e passa 4, 5 anos da vida dele pagando R$ 1.500 por mês para ter um diploma, né? Que muitas vezes chega lá no final e ele fala, cara, isso aqui já não tá fazendo tanto sentido. Só terminei porque aqui no último ano, faltava um ano e tudo mais. Aí, Jonathan, fez errado? Não fez errado. Todo conhecimento será válido em algum momento. Sim. Todo conhecimento será válido. Só que quando a gente fala pro síndico, para ele investir 2, 3 mil reais, para ele ter uma qualidade de vida, para ele conseguir ter conhecimento necessário, para ele conseguir seguir uma jornada, muitos deles falam, cara, não sei se é um bom preço. Então, beleza. Então, eu prefiro passar 4 anos da minha vida pagando R$ 1.500 por mês
para depois, lá no final, eu tentar entrar nessa área com salário base. Hoje o cara faz a faculdade de engenharia e vai arrumar um trabalho de engenheiro, quanto é que ele vai ganhar, será, por mês? Aqui em Juiz de Fora, sei lá, 5 mil. 5 mil? Bom, 5 mil? Primeiro trabalho meu, mais ou menos, como engenheiro, começando aqui em com Juiz de meus Fora, certificados e tudo mais. Ok. Quantos condomínios o síndico precisa ter para estar faturando 5 mil? Dependendo desses 4 anos, nesses mesmos 4 anos, ele já conquistou mais de 10 condomínios, tá ganhando mais de 50. Então é um mercado que está muito, muito sedento. Muito. Gente, hoje eu converso com muitos empresários, assim, ó, a profissão, falando de empresários, empreendedorismo, profissão que é considerada algo top hoje no Brasil é vendas. É vendas. Se tu olhar lá, tipo, corretor de imóveis, é vendedor. Grandes empresas, vendedor. O Nil mesmo, pô, eu acredito que grande parte do trabalho é as situações de vendas e tudo mais. Vender eu tô falando disso. Vender e mostrar a prática, de fato, como que é feito. Por que eu tô falando isso? Nós escutamos esses dias, e eu tô desenhando um contexto para você de casa, para nós aqui, para vocês entenderem isso. Há pouco tempo atrás, menos de 10 anos, diziam que se você não der certo na vida, você vai virar o quê? Síndico de prédio. Vendedor. Não, porque você não é nem para síndico de prédio. Hoje em dia, eu tô vendo as pessoas falando isso. Antigamente, se você não der certo na vida, você vai ser vendedor. Vai ser vendedor. Vai ser vendedor, né? Arruma emprego, nem que seja de vendas. Parece que é tipo assim, né? Jogado lá. Esses tempos eu ouvi um cara falando isso. Se não der certo na vida, vai ser síndico. Eu parei, olhei assim, como assim? Não der certo na vida, vai ser síndico. Não é nem pra síndico de prédio mais. Aí já ouvi alguém falando isso. Esse aí não serve nem pra ser síndico. Que isso? Como assim? Desvalorizando a profissão. Então, o que eu tô querendo trazer o contexto aqui para nós, sabe? É que antigamente vendedor era não deu certo na vida, vai ser vendedor. Hoje em dia é um trabalho requisitado. O cara que é bom vendedor, ele tá recusando um monte de boas propostas. E em qualquer área a venda é necessária. O engenheiro tem que saber vender, senão ele não vai. Se destaca. Exatamente. Tem que saber vender. Exatamente. Médico, todo mundo coloca médico em outro patamar. O médico tem que saber vender. O mercado de síndico profissional está ainda crescendo. Nossa, sim, é só muita coisa a gente anda na rua, a gente vê obras. A gente está engatinhando. Casas for demolidas e prédios nascendo. Ali vai ter mais um síndico. A gente está pegando o mercado na hora. Vocês já viram, por exemplo, alguma construtora mostrando um projeto de algo que ela estava assim, nós vamos fazer esse condomínio aqui, vai ser construído, vamos começar as obras daqui a 3 anos, estamos nessa prática. Você que é síndico profissional, o que tu vê sobre isso aqui? Sobre gestão? Como é que vai ser para eu conseguir explicar para os meus corretores na hora deles venderem o imóvel? Nunca vi alguém falar isso. Fora, não. Não, eu acho que no Brasil. É porque as construtoras ainda não se atentaram, elas até agora pensam até o corretor de imóveis. Mas está começando a chegar, tá começando a ter esse momento em que ela pensa até o síndico é quem vai gerir aquilo ali depois. Ainda o mercado imobiliário como um todo não valoriza o síndico da forma como tem que valorizar. Só que isso vai ser algo essencial a longo prazo. Total. Porque a pessoa ela compra uma moradia, pensa comigo. Obviamente tem um pessoal que ele compra por investimento, não estou falando deles, estou falando de quem compra para morar. O sonho ali de viver ali. Para morar. Ou o primeiro imóvel, que é o sonho da vida, ou o cara tá mudando de um para outro, ele quer qualidade de vida, eu não sei. Ele está comprando aquele imóvel porque ele quer morar ali, certo? Então, ok, que saber a estrutura, saber a metragem do imóvel, tudo ok, saber as áreas comuns que tem, piscina, playground, sala de jogos e tudo mais, que bem, isso, tudo isso aí. Mas, poxa, nenhum momento é falado sobre como será gerido isso quando ele estiver morando lá? Pois é. Porque não é falado, olha, tu corre um risco. Que risco? O risco é ter uma pessoa baladeira que com salto alto sambando toda noite aqui na tua cabeça. E a construtora, ela vende um sonho, mas quem vai gerenciar esse sonho depois lá no dia a dia? É o síndico que vai estar à frente do condomínio. Quem vai ter que resolver isso depois? Obviamente é um assunto entre duas pessoas, 2 vizinhos, eles têm que conversar, têm que resolver, mas se o negócio começar a engrossar, o síndico vai ter que intervir. Então, toda a demanda dentro do condomínio, o síndico é o responsável. O síndico é o cara que está à frente, ele é o líder. Muitas vezes eu falo assim para os nossos alunos, quando eles estão, poxa, mas o telefone não para de tocar o tempo todo. Poxa, mas o pessoal manda 1000 mensagens, acontece alguma coisa, eu recebo 10.000 mensagens. Aí eu falo, tá, mas se ele não te chamar, para quem que eles vão chamar? Pois é. Com quem que eles vão falar? Não tem. Então o síndico precisa muitas vezes abraçar, vestir essa camisa aí, de ser o responsável por dentro do condomínio para fazer as coisas acontecerem. Ô, Jonas e Letícia, se a gente pudesse, né, Fernando, ficaríamos aqui mais 2, 3 horas facilmente conversando e aprendendo com vocês, e principalmente vocês ensinando ao público, né?
Então, para a gente encerrar, expõe aí algumas informações para o nosso público, né, em relação ao Instagram, como eles vão encontrar vocês nas redes sociais. Deixa um recado para eles aí, para a gente. Bom, a nossa paixão é ensinar, é compartilhar. E você que é síndico pode contar conosco para isso. Então, a gente está ali no Síndicos de Coragem diariamente compartilhando. Nós temos também o Sindigest, que é onde a gente tem o nosso aplicativo para auxiliar você na sua operação. Pode seguir a gente ali também para ficar por dentro dessa tecnologia. E a Escola Condoábil, que é o seu local de aprendizagem contínuo. Você entrou ali, você vai ter todo o suporte que precisa para o seu dia a dia, desde quem está iniciando até quem quer expandir, estruturar um negócio para crescer de forma sustentável. E o Jonas também tem as mentorias individuais para empresários, para síndicos, que ele pode explicar sobre isso. De tempo em tempo a gente abre as possibilidades sobre mentorias. Mentorias são mentorias de negócios, para estruturar todo o negócio. Então, você precisa olhar para o seu momento atual e perceber que está precisando se aprimorar. Eu como síndico, então vamos lá para a Condoábil, que lá vai ter o conhecimento para vocês. Não, é eu como empresário. Então vamos conversar, toca lá no link da bio, deve ter algum local lá para me chamar, ou chamar alguém da nossa equipe, para dar mais explicações sobre o que é cada situação e te ajudar a tomar a melhor decisão para a sua vida. Só visitar nossas redes, o Síndicos de Coragem é o principal ali. De lá você encontra todas as outras e vai ser um prazer conhecer você que está aqui nos assistindo. Pessoal, foi um prazer também ter vocês aqui conosco, né, Fernando? Com certeza. Uma honra, um prazer, uma honra, né? Estar aqui diante de pessoas que são referências no nosso mercado e que nos ensinam, desde lá quando eu conheci vocês há 2 anos atrás, sim, com certeza as palavras de vocês impactaram no meu negócio hoje. E hoje eu tenho um negócio, muitas das coisas que eu conquistei do meu negócio na área condominial também, devo a vários ensinamentos de vocês. Então, para mim é uma honra estar aqui nessa mesa com vocês, aprendendo. Sejam sempre muito bem-vindos. Quando quiserem vir fora, vai ter sempre, né, Nil? Com certeza. Um espaço aqui. Se o pessoal gostou, comentar aqui, ó, se querem a gente, comenta aí embaixo aí, ó. Isso aí. Voltem e façam mais, que daí eles dão um jeito de trazer a gente aqui no ar. E você pode divulgar, né, o nosso podcast para os seus amigos. O nosso Instagram é o @evolução condominial. Divulguem nas suas redes sociais. Lembrando que nosso podcast não vai emitir certificado. Mas nós estamos aqui sempre pegando conteúdo, né, Letícia? O que ele aprende aqui vai fazer com que ele tenha um resultado profissional. Exatamente. Pega esse podcast e põe na prática. Isso aí. Só que podemos dar um presente aí pro pessoal? Com certeza. Show. Então, manda bala. O que você sugere que eles façam, que se eles fizerem, eles vão ganhar uma masterclass nossa aí, lá dentro da nossa escola? Seguir nossas redes sociais, seguir as redes sociais de vocês, acompanhar, dar um like no nossa live, né, o Fernando, no nosso YouTube, né? Divulgar, compartilhar essas informações e principalmente pegar tudo que foi dito aqui e colocar em prática. Conhecer o nosso trabalho, conhecer o trabalho de vocês e levar isso para frente. Show. Se você está assistindo aqui, ouviu tudo isso que o Nil falou, manda pra gente o print lá que você assistiu. Fala, ó, assistiu o podcast, quer acesso a Masterclass. Vamos fazer o seguinte, olha, tive uma ideia. Se você tá vendo no telefone, tu dá um print. Se tu tá vendo na TV, você tira uma foto sua assistindo, marca eles e nos marque. Maravilha. E nos marque. Ótimo. E já escreve lá, quero minha Masterclass de graça. Que olha aí. A nossa equipe vai entrar em contato com você e liberar uma aula para você oportunidade única, hein, gente? Não percam essa oportunidade. O meu @ Central Síndico, o seu também pode te marcar. É o @Grupo Minas Brasil e o meu pessoal é o @nil.evangelista. Beleza. Vai ser um prazer conhecer todos vocês e auxiliar nesse processo de crescimento. A gente agradece. Muito obrigado. Valeu. Imagina.